sacrifício de louvor a ti, Senhor, eu quero entoar um verdadeiro adorador. Eu quero ser pra teu louvor um verdadeiro adorador. Faz fluir, Senhor. Glória a Deus. No Evangelho de Lucas, Aleluia. capítulo de número 8, versículo de número 40. Glória a Deus. Perdão, é versículo, capítulo 8, versículo 43. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Não cesse de dar glória. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Lembro de um trabalho que nós tínhamos ali no Badu, irmãos, chamado Centro Evangelístico de Haitiano Badu. E entrou uma moça assim como essa senhora. E nós ali oramos e hoje ela é missionária para a honra e glória do nome de Jesus. Quem sabe estou aqui diante de uma futura serva de Deus, uma pregadora da palavra, uma missionária que vai cantar aqui no conjunto com as irmãs, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos acharam, digo amém? Lucas capítulo 8, versículo 43, diz assim: e uma mulher que tinha fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastaram com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro, os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Amados, esse texto que nós lemos, bem conhecido por todos aqui, é um texto que muito inspira, é um texto que certamente um dos grandes milagres de Jesus. E nós vemos ele sendo narrado em 3 evangelhos. Em Mateus capítulo 9, nós vamos ver Jesus, o evangelista Mateus, falando sobre esse texto. Nós vamos ver também Marcos capítulo de número 5, nós vamos ver também Marcos tratando esse texto. E assim, irmãos, quando nós falamos sobre esses 3 evangelistas, nós falamos que são os evangelhos sinóticos. O que é isso? Eles tinham uma visão conjunta. Ou seja, os evangelhos narram a vida e o mistério de Jesus sob o mesmo ponto de vista. O que nós atentamos para isso? É porque Marcos é como se fosse assim, irmãos. Da mesma forma que Marcos olhasse para esse vaso aqui, como Lucas e Mateus olhassem também para esse mesmo vaso, cada um ia narrar da sua maneira como eles viram, como eles entendem, como eles compreenderam, enfim. E assim foi como eles entenderam sobre o Evangelho de Cristo. Todos aqui sabem que Jesus ele viveu 33 anos na vida terrestre aqui. E desses 33 anos, 30 anos, podemos dizer que viveu num certo anonimato. Pouco se sabia a respeito de Jesus. A Bíblia fala que ele esteve no templo, onde esteve ali e falou com os mestres e narrou Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre mim. E também sobre a ocasião em que sabe-se que ele trabalhava com o seu pai, que era carpinteiro, a qual ele era criança, enfim. Os irmãos sabem muito bem. Mas aqui,
nos 3 anos que cumpre seu ministério, Jesus andou por alguns lugares muito importantes, e a Bíblia narra sobre isso. Ali nós temos na Bíblia falando que Jesus andou nas 10 cidades circunvizinhas ao mar da Galileia, chamada Decápolis. E nessas cidades, Jesus operou milagres, fez prodígios, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas através da palavra e daquilo que o mestre ensinava. E aqui, irmãos, necessariamente no texto que nós lemos nessa noite, foi quando Jesus chega a Cafarnaum, ele realiza vários milagres ali. Mas, irmãos, chega ao texto em que Lucas aqui, ele fala de uma forma um pouco mais detalhada que os demais, em que ele chega e fala que uma mulher que tinha fluxo de sangue, aquela mulher que tinha fluxo de sangue, embora que os 3 evangelistas falassem sobre o ocorrido, nenhum desses 3 evangelistas fala sobre o nome dessa mulher, não cita a genealogia daquela mulher, fala apenas que era uma mulher de fluxo de sangue. Não entra no mérito de quem é o pai, nem a mãe dessa mulher, nem tampouco o marido dessa mulher, nem filhos, nem ninguém, nem se havia alguma família, apenas que era uma mulher que tinha uma enfermidade, ou seja, o fluxo de sangue. Mas embora aqui, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos algo que muito valioso, que nós percebemos sobre essa mulher. E eu queria tratar com vocês nessa noite sobre isso, sobre as necessidades da mulher do fluxo de sangue. E sobre a primeira necessidade que essa mulher tinha, irmãos, era uma necessidade financeira. Observa que no texto que nós temos, no mesmo versículo 43, diz que aquela mulher, ela já havia gastado todo o seu dinheiro, ou seja, gastado com os médicos, todos os seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curada. Ou seja, se aquela mulher tinha uma poupança, tinha um investimento, alguma coisa, todos os bens, o seu salário, ou alguma posse que ela tinha, ela havia gasto para poder ficar curada. Ou seja, aquela mulher passou a ter uma necessidade financeira. E aqui, irmãos, todos nós temos as nossas necessidades, todos nós passamos por dificuldades, e também não, porque não, todos nós também passamos por necessidades financeiras. E aqui, irmãos, quando eu falo sobre necessidade financeira, aquela mulher gastou tudo que havia para poder ser curada. Eu lembro, irmãos, que quando eu estava na Bahia, havia um homem ali que estava tentando curar sua esposa, um dos irmãos da igreja onde eu congregávamos. E aquele homem, ele levou a sua esposa que estava com câncer no estômago, ele amava muito sua esposa, e levou ela para os hospitais mais renomados do país, gastou muito dinheiro, mais de R$1 milhão, para que pudesse então tratar da mulher, ou seja, ele gastou muito dinheiro. E aqui, irmãos, o que acontece? Quando nós estamos enfermos, nós fazemos qualquer coisa para ficarmos curados. Aquela mulher fez isso, ela gastou tudo, e ali veio mais uma necessidade para ela, a necessidade financeira. Ora, irmãos, nós estamos passando por um momento que a nossa economia está estável. Nós sabemos que vivemos num país onde a política, onde os meios, as pessoas que eram para estar com o povo, eles fazem o contrário, eles roubam o povo. E aí o povo passa por necessidade, passa por dificuldades. Irmãos, passar por dificuldade financeira não é fácil para ninguém. É muito difícil passar por necessidade financeira. E eu digo para vocês, irmãos, embora que eu tive oportunidades na minha vida, houve momentos que eu também passei por essa situação. Irmãos, alguns aqui devem saber, eu fui gerente da CPAD em Salvador. Deus deu essa honra e foi essa bênção para a minha vida e para a minha família. Ficamos lá, fiquei 10 anos frente à loja CPAD de Salvador. Conheço muito o estado da Bahia, sabe, irmão? Foi 55 municípios. Sentei com pessoas importantes, pastores, presidentes de convenção do Nordeste, tantas pessoas importantes, deputados, vereadores, senadores do estado da Bahia, e assim, governador do estado da Bahia, tive a oportunidade, e assim, irmãos, sentei ao meio dos príncipes, e quando eu saí da CPAD, as portas se fecharam, Deus tirou ali, houve um tempo, que há um tempo a todo propósito debaixo do céu, e houve o meu tempo ali naquela empresa.
Quando eu saí daquela empresa, eu entrei em uma outra empresa. No dia seguinte, Deus abriu uma porta para mim. E um amigo meu me chamou para trabalhar com ele. Só que as coisas não andaram muito bem. Começamos bem lá na Bahia, enfim, mas depois as coisas não andaram muito bem. Na minha vida para o Rio de Janeiro, as coisas foram de mal a pior. E quando chegou mais ou menos no ano de 2023, eu já não tinha mais salários, já não tinha mais comissões. E isso eu fui vivendo durante 2 anos, irmãos, passando por muitas dificuldades, privações e provações. Eu morava, irmãos, num apartamento maravilhoso no Grajaú, de 3 quartos, com toda uma infraestrutura para minha família. Mas teve que agarrar da sua maneira como eles viram, como eles entendem, como eles compreenderam, enfim. E assim foi como eles entenderam sobre o Evangelho de Cristo. Todos aqui sabem que Jesus ele viveu 33 anos na vida terrestre aqui. E desses 33 anos, 30 anos, podemos dizer que viveu num certo anonimato. Pouco se sabia a respeito de Jesus. A Bíblia fala que ele esteve no templo, onde esteve ali, falou com os mestres e narrou Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre mim. E também sobre a ocasião em que sabe-se que ele trabalhava com o seu pai, que era carpinteiro, a qual ele era criança, enfim. Os irmãos sabem muito bem. Mas aqui, nos 3 anos que cumpre seu ministério, Jesus andou por alguns lugares muito importantes, e a Bíblia narra sobre isso. Ali nós temos na Bíblia falando que Jesus andou nas 10 cidades circunvizinhas ao mar da Galileia, chamada Decápolis. E nessas cidades, Jesus operou milagres, fez prodígios, pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas através da palavra e daquilo que o mestre ensinava. E aqui, irmãos, necessariamente no texto que nós lemos nessa noite, foi quando Jesus chega a Cafarnaum, e ele realiza vários milagres ali. Mas, irmãos, chega ao texto em que Lucas aqui, ele fala de uma forma um pouco mais detalhada que os demais, em que ele chega e fala que uma mulher que tinha fluxo de sangue, aquela mulher que tinha fluxo de sangue, embora que os 3 evangelistas falassem sobre o ocorrido, nenhum desses 3 evangelistas fala sobre o nome dessa mulher, não cita a genealogia daquela mulher, fala apenas que era uma mulher de fluxo de sangue. Não entra no mérito de quem é o pai, nem a mãe dessa mulher, nem tampouco o marido dessa mulher, nem filhos, nem ninguém, nem se havia alguma família. Apenas que era uma mulher que tinha uma enfermidade, ou seja, o fluxo de sangue. Mas embora aqui, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos algo que muito valioso, que nós percebemos sobre esta mulher. E eu queria tratar com vocês nessa noite sobre isso, sobre as necessidades da mulher do fluxo de sangue. E sobre a primeira necessidade que essa mulher tinha, irmãos, era uma necessidade financeira. Observa que no texto que nós lemos, no mesmo versículo 43, diz que aquela mulher, ela já havia gastado todo o seu dinheiro, ou seja, gastado com os médicos, todos os seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curada. Ou seja, se aquela mulher tinha uma poupança, tinha um investimento, alguma coisa, todos os bens, o seu salário, ou alguma posse que ela tinha, ela havia gasto para poder ficar curada. Ou seja, aquela mulher passou a ter uma necessidade financeira. E aqui, irmãos, todos nós temos as nossas necessidades, todos nós passamos por dificuldades, e também não, porque não, todos nós também passamos por necessidades financeiras. E aqui, irmãos, quando eu falo sobre necessidade financeira, aquela mulher gastou tudo que havia para poder ser curada. Eu lembro, irmãos, que quando eu estava na Bahia, havia um homem ali que estava tentando curar a sua esposa, um dos irmãos da igreja onde eu congregávamos. E aquele homem, ele levou a sua esposa que estava com câncer no estômago. Ele amava muito sua esposa e levou ela para os hospitais mais renomados do país. Gastou muito dinheiro, mais de R$1 milhão, para que pudesse então tratar da mulher. Ou seja, ele gastou muito dinheiro. E aqui, irmãos, o que acontece? Quando nós estamos enfermos, nós fazemos qualquer coisa